as mulheres sempre foram muito mais massacradas, porque estava fora do repertório de gênero as mulheres traírem. Isso está mudando. As mulheres traindo mais nesse modelo tido como masculino, pelo prazer e pela aventura do risco. Bem-vindos ao Cá Entre Nós. Eu sou a Célia Horta e esse é o meu programa de entrevistas que abre um espaço mais intimista para falar do amor. E hoje eu trago a Lígia Baruchi, doutora em psicologia pela PUC São Paulo, estudiosa do comportamento da mulher na busca de parceiros em tempo de internet. Ela é autora do livro Tinderelas, o amor na era digital. Esse olhar especial em relação à mulher não ficou só na pesquisa. Independente desde muito cedo, focada na profissão com muitas amizades, viagens e amores aventureiros, sempre nutriu o desejo de ter uma família, apesar de se assustar com a ideia de casamento. Mas, aos 43 anos, sua vida teve uma reviravolta. Conheceu seu marido no site Harmony e, em pouco tempo, engravidou. Lígia convidou o Marcelo para morar com ela e estão juntos e bem há 12 anos. Hoje, olha só, os seus receios em relação ao casamento foram ficando para trás. O seu sentimento é de viver um casamento com confiança e respeito às individualidades, sem papéis rígidos de gênero. Com essa mescla rica em experiência pessoal e profissional, ela vai contar o que acontece com o amor na era digital. E aí, eu não estou falando só de aplicativos, porque todos nós temos a vida amorosa de alguma forma alterada pelo digital, com vantagens e desvantagens. Então, como se relacionar nos dias de hoje? Como achar o amor? Como manter o amor? Seu parceiro ou sua parceira também está lá com o celular nas mãos, com suas facilidades e dificuldades. Como driblar esses riscos e aproveitar as possibilidades infinitas dos nossos tempos? Lígia Baruchi, bem-vinda ao Cá Entre Nós. É um prazer estar aqui, Célia. O prazer é meu, muito bom que deu certo. Sim. Como é que foi para você isso, essa história de misturar, né, o pessoal com o profissional? Como que foi esse caminho? Foi um caminho árduo para você ou você encontrou até rapidamente o seu amor? Tudo começou com minha vinda a São Paulo, né? Que foi uma vinda muito difícil a partir de um outro relacionamento que eu pretendia constituir família e casar. E chegando aqui foi uma decepção. Sem brigas, sem dramas. Eu estava em São Paulo depois de 15 anos morando, vivendo, trabalhando na Bahia, né? Porque eu vim para São Paulo aos 37 anos, já tinha 15 de profissão lá. E aí me vi em São Paulo novamente num vazio depois de uma carreira estabelecida na Bahia. Nesse vazio eu resolvi ir para a PUC, estudar meu mestrado e meu doutorado. E como eu tinha acabado de viver uma desilusão amorosa, eu achei que era hora de aprofundar nos estudos do amor. E no amor na era digital. Eu comecei estudando mulheres que haviam casado e depois de 20 anos ou mais estavam se separando. Eu queria entender o retorno dessas mulheres maduras ao mercado amoroso. Ali, em 2008, 2009, a internet já começava a despontar como uma nova possibilidade de se refazer amorosamente. Ela foi, a internet, né, citada ali naquele momento, ainda nas salas de bate-papo, né, como uma possibilidade de reencontrar contatos e parcerias. Depois do mestrado, que deu origem a um pequeno livro que é A Revolução Silenciosa, a Sexualidade em Mulheres Maduras, eu comecei a estudar os apps. E aí é que está essa mistura do pessoal e do acadêmico, porque nesse momento as minhas amigas que eu construí aqui em São Paulo estavam começando relacionamentos com seus parceiros que conheceram-se via online, via sites. Nessa época, 2011, 2012, eram os sites. E aí uma grande amiga minha
conheceu o marido dela, estão casados até hoje, via o site americano eHarmony. E esse site existia aqui no Brasil, ele ficou aqui de 2010 a 2014. E aí eu tomei coragem e resolvi experimentar também. Eu não tinha muitas opções, né? Estava solitária, numa cidade que não era a minha. Então, características que eu observei também nas mulheres que usavam os apps, né? Estarem com muito pouca rede, quer dizer, estavam solitárias, sem espaços de reencontrar pessoas e num estilo de vida muito apressado, trabalho, estudo. Aí, nessa época, eu comecei a estudar os sites. No meio do doutorado, houve uma grande transformação com a chegada dos apps, né? A chegada do Tinder aqui em 2013, no Brasil. E aí eu tive que fazer uma reviravolta na minha pesquisa. Eu já tinha começado essa linha do tempo estudando as salas de bate-papo e os sites, e aí introduzi os apps. E a chegada dos apps trouxe uma lógica nova, que foi, digamos assim, importada dos aplicativos gays, a exemplo do Grindr, que era o uso da geolocalização. Então, nessa linha do tempo, nas salas de bate-papo, havia muita pesquisa feita sobre relações multiculturais. Pessoas que se encontravam via web, mas morando em países distantes. Com a chegada do GPS, que foi muito localizado ali na região de São Francisco, nos Estados Unidos, muito no mundo yuppie, né? No mundo gay, assim, encontros rápidos, com sexo na frente, sem tempo a perder. Essa lógica da imagem, do corpo, do encontro rápido, né? No estilo de vida muito pós-moderno, veio para os outros aplicativos. E aí a gente viu toda essa grande transformação que aconteceu, onde a imagem e o sexo vêm na frente do encontro. Quando eu conheci meu marido, um ponto importante era o texto. Ele era um homem que escrevia muito, e eu, como psicóloga, achei isso fantástico. Era quase uma retomada daquele tempo das cartas, que a gente tinha tempo de se conhecer. Era um diferencial, então. Era um diferencial dos sites, mas essa lógica... Não, essa história que você está falando dos textos, para você foi um Pra diferencial. mim foi porque um acho que é diferencial. uma grande questão nessa história de buscar um parceiro na internet é justamente você conseguir diferenciar em meio a tanta gente, porque são muitas pessoas, né? Então, Sim. como fazer para, né, se diferenciar nessa história e conquistar o que você está querendo? Bem lembrado, Célia, porque foi o diferencial mesmo. Eu tinha ali o contato com vários Marcelos, né? Como diferenciar o meu Marcelo naqueles 10 Marcelos que eu tinha contatos? Bem, ele se diferenciou assim, ele escrevia muito. E aquilo, para mim, já foi realmente uma forma de destacá-lo naquela multidão. Bem, esse também é um diferencial dos sites em relação aos aplicativos. Na época dos sites, havia mais espaço para escrita, à semelhança das cartas, né? Na época, agora, onde a imagem prepondera, é tudo muito apressado. Então, eu diria que essa é uma das grandes queixas desse mundo digital e da era dos aplicativos, né? Uma rapidez, um consumo do outro muito rápido, sem tempo de construir uma relação, né? E aí se consome e é consumido, né? Objetificando o outro e sendo objetificado, numa rapidez e num narcisismo que não há tempo para... E o amor como uma mercadoria, né? Amor agora? como mercadoria. Não há tempo para construir, só para consumir. Então, essa é uma interface Que de um lado importante. dá a impressão de que de um lado é só essa velocidade, esse problema, né, de algo do amor ser descartável, mas ao mesmo tempo também isso ajuda as pessoas de algum jeito nessa história de seleção e de poder se desvencilhar de um relacionamento também quando não está bom, e diferentemente de antigamente que as pessoas tinham muita dificuldade de fazer isso, né? Sim, esse é um aspecto positivo que eu gosto de enfatizar, porque quando se fala da era digital e da busca amorosa na era digital, se enfatiza muito as perdas e os riscos. Já era assim na década de 90,
quando começaram os estudos da internet, né, como um canal e um meio de encontro, e ainda continua assim hoje. Prepondera um pessimismo. Sim. Né? Inclusive hoje... Com muito preconceito, inclusive. Preconceito, estigma e pessimismo. Só que hoje não só os aplicativos estão na berlinda, mas as relações românticas estão na berlinda e as masculinidades estão na berlinda. Sim. Então, eu vejo hoje uma crise muito mais ampliada sobre as relações amorosas que eu não via lá em 2010, quando eu estava pesquisando os sites e os apps, né? Hoje a gente tem um cenário que está fervilhando e todo mundo quer entender o que é que está acontecendo. O que está acontecendo? E são tantos desdobramentos, conforme você vai falando, já vai abrindo aí um campo, né, de possibilidades, porque você estava falando essa história de masculinidade, nova masculinidade. O que está acontecendo com essa história de Red Pill? O que é essa? O que são esses homens? E o que são essas mulheres que, de alguma forma, também apoiam essa espécie de movimento? Nem sei se dá para chamar de movimento, mas, enfim, o que acontece? Por que essa história agora de mulher troféu e de falar até em submissão da mulher, de voltar ao um tal de papel da mulher de lá de trás, de ter o seu lugar dentro de casa, recebendo o seu marido, né, de algum jeito, abrindo mão das questões e necessidades individuais para se dedicar à relação amorosa quase que exclusivamente. Ótimo, esse é meu tema preferido. Então, vamos começar falando sobre a crise do amor romântico. No amor romântico, não se fala, mas está implícito que dentro dessa lógica do amor romântico, e entendendo aqui amor como crença social, e já que é uma crença social, ele se transforma no tempo e nas culturas. O amor romântico, que nasceu lá no século XII na Europa, entrou no casamento junto com o amor aos filhos e a família nuclear, lá no século XIX, veio se transformando até hoje, século XXI, né? Incorporando aspectos novos nesse antigo repertório. Hoje, acho que estamos vendo o ápice da crise do amor romântico. Mas essa é uma crença minha, baseada em estudos que eu fiz da Eva Illouz, que é uma socióloga franco-israelense, que estuda o amor nos tempos do capitalismo afetivo. E a Eva vai ressaltar como hoje a racionalidade nas escolhas preponderam. Aí é uma hipótese pessoal, também baseada no Jurandir Freire Costa, de que essa racionalidade na escolha amorosa sempre existiu no repertório romântico, só que era mais camuflado. Na era digital, essa racionalidade na escolha, que eu vou explicar melhor do que se trata, ficou escancarada. E o movimento de Red Pills é uma reação a esse tipo de troca econômica de interesses que sempre preponderou nas escolhas amorosas de uma forma camuflada. Ou seja, as mulheres precisavam de um bom casamento para existir como mulheres. Para se ser uma mulher, ela tinha que corresponder a 2 dispositivos sociais muito determinados, que era o dispositivo amoroso, encontrar um parceiro à altura que a valorizasse socialmente, e ser mãe. As mulheres sempre estiveram submetidas a esses dispositivos de controle, dispositivo amoroso, dispositivo materno. Já os homens estiveram sempre e ainda estão submetidos ao dispositivo da eficácia. Quem fala muito bem dessa teoria de uma forma simples é a Valesca Zanello, que é uma psicóloga de Brasília que tem estudado a prateleira do amor, os dispositivos dentro dessa perspectiva de gênero. Então, ela traz e populariza muito esses tipos de controle sociais que todos somos submetidos e que agora isso tudo está virando de cabeça para baixo. Os Red Pills,
eles denunciam as mulheres que fazem essa escolha racional baseada em interesses. Claro que sem recursos internos suficientes, sem um amadurecimento psicológico, a defesa deles para darem conta de não serem escolhidos porque não estão nessa pirâmide de valorização social, ou porque não são ricos, ou porque não são desejados nesse mercado amoroso, né, por questões sociais, de raça e de classe e financeira, eles fazem esse movimento, esse contramovimento de denunciar as mulheres interesseiras, né? Então, são essas mulheres que querem ter o máximo, dando o mínimo. Tá? Já escutei isso até de estudos antropológicos sobre a prostituição feminina, que as prostitutas, elas também fazem um contramovimento a essa objetificação. Já que são objetificadas socialmente, vamos extrair algum valor, algum benefício disso. Então, eu diria que tanto homens quanto mulheres estão virando a mesa contra esses movimentos que ficavam muito camuflados. Obviamente, nem todas as mulheres são interesseiras, como pensam os red pills, isso é óbvio, mesmo que eles não percebam isso. Nem, obviamente, todos os homens são abusivos, né? Quando a gente vai para as redes sociais, há uma generalização, né? E uma ênfase, parece que hoje todos os homens são abusivos e todas as mulheres são interesseiras, né? E isso a gente vê muito nos posts, nas falas e nos desabafos. Né? É disso que eu acho que a gente precisa falar mais para tentar entender essa crise. E eu acho tão interessante que essa mulher que se diz mulher troféu, ela está na internet, ela está lá na internet, muitas vezes até ganhando dinheiro, né? Só que ela se coloca como submissa. E apaga toda uma história, inclusive, né, de luta feminista. Isso é um desserviço, né, Célia? É terrível. É um desserviço, porque desconsidera isso, porque, na verdade, só estão lá falando a respeito dessas coisas porque foram beneficiadas pelo movimento feminista. Sim. Então, isso que é interessante, né? Essa contradição, que nem sei se é contradição mesmo, ou um aproveitamento, porque o que eu vejo é que a oratória é muito boa. E isso, de algum jeito, vai encantando as pessoas, o que é bem problemático, né? Sim, eu penso sobre isso, que quando as pessoas percebem que há uma crise do amor romântico, elas se apavoram de forma bem geral, generalista, achando que estamos falando contra o amor. Eu e você somos duas estudiosas que falamos a favor do amor. Mas para que o amor possa continuar, a gente tem que acompanhar as transformações sociais e não ficar com a visão nostálgica de que é voltando ao modelo do passado, a mulher troféu, a mulher dona de casa, a rainha do lar, que vai se garantir a manutenção de alguns privilégios, né? Não dá para a gente ter o melhor dos dois mundos. E homens e mulheres, alguns deles, querem ter o melhor dos dois mundos, né? A mulher que quer ter o melhor dos dois mundos é essa mulher que quer continuar sendo idealizada, a rainha do lar, né? Se beneficiando dessa proteção de não ter que estar na rua, né, tá no trabalho se esfolando, que é a queixa de alguns homens, né, e, ao mesmo tempo, usufruindo de todas as conquistas que as feministas arduamente lutaram. Eu vejo várias mulheres que ganham bem, dizendo assim, Lígia, eu não vou escolher no aplicativo alguém que ganhe menos do que eu. O que é isso? Por que não? Né? E aí você entra numa pirâmide invertida da solidão, porque quanto mais as mulheres crescem em níveis educacionais, e hoje as pesquisas mostram que as mulheres são maioria nos altos níveis de escolaridade, algumas, a duras penas, já estão conseguindo chegar, né, em postos de liderança, apesar de toda a desigualdade da divisão das tarefas em casa, sobrecarregadas, extenuadas. Mas, mesmo assim, quando essa mulher encontra um homem que diz assim, ok, eu vou cuidar dos nossos filhos, eu vou assumir as tarefas da casa, ela não gosta. Ou esconde isso,
né? Porque ela está ainda numa mentalidade antiga. Né? Eu acho que esse movimento Red Pills e das mulheres conservadoras que querem um retorno, né, ao antigo, tem a ver com isso, com não compreender que era bom para algumas. E outra E coisa, não para elas todas. falam para muitas mulheres. Quer dizer, eu fico pensando, numa situação em que eu sou uma mulher branca cuja família nunca teve dificuldade financeira, estou numa situação confortável, tive uma formação que me ajudou na minha carreira, sempre fui independente. Então, eu ouvir isso é uma coisa. Agora, eu estou numa situação privilegiada, por exemplo, como mulher, né, em relação a todos os ataques, à violência contra a mulher. Eu estou numa situação muito privilegiada, tenho um companheiro muito tranquilo, muito carinhoso, nunca sofri qualquer tipo de problemas assim, e vejo que essas mulheres estão falando para outras que não estão nessa situação. Quer dizer, eu sendo uma mulher branca, eu sofro muito menos violência do que uma mulher parda e, né, por exemplo, que sofre menos violência do que uma mulher preta. Sim. Não é? Sim. Então, eu acho essa irresponsabilidade mesmo de discurso falando para toda uma sociedade que não está em condições, inclusive, de escolha. Perfeito. Tem 2 pontos que eu queria ressaltar em relação a isso que você está trazendo. O primeiro ponto é que esse arranjo tradicional era bom para algumas mulheres e alguns casais, se havia a sorte de um encontro real, amoroso, que dava certo, né? Se não dava certo, se essa mulher abria mão de uma carreira, de uma renda pessoal e de uma realização pessoal, e se dava conta em algum momento que era casada com um homem abusivo, ela estava numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, esse arranjo onde a mulher fica objetificada e entrega ao parceiro, homem ou mulher, né, esse papel de provedor, ela coloca nele todo o seu poder, porque a gente sabe que o poder está onde está o dinheiro. E o trabalho doméstico não é valorizado, por mais que seja idealizado, mas ele não gera renda. Temos um problema grave. A mulher fica sem autonomia financeira e ela fica refém se ela se casa ou faz um arranjo de relacionamento com uma pessoa que não dá conta dessa parceria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que lembrar do marcador classe e raça. Nas classes menos favorecidas financeiramente, para a mulher ter um parceiro provedor e ela não precisar trabalhar, é um status diferente das classes médias e altas, porque a mulher sempre trabalhou. Não é que a mulher não trabalhava. As mulheres de classes baixas, menos favorecidas, trabalham em casa e trabalham na casa de outra mulher, de outras famílias. Então, ela tem essa jornada tripla, inclusive nos finais de semana. Para essa mulher de classe baixa, vulnerável, ter um homem que pague as contas, ela não precisar trabalhar, é o auge. Que nós, mulheres feministas brancas, lutando tanto para ter independência financeira, não conseguimos estar na pele dessas mulheres, entender que nessas classes, elas sempre trabalharam, não tem glamour nenhum em trabalhar para ganhar um salário mínimo. Né? O glamour é encontrar um homem que tenha um poder financeiro que tire ela, pelo menos, desse trabalho fora de casa. Né? E possa pagar outra, terceirizar o trabalho dentro de casa. Então, sempre que a gente for olhar para as pautas feministas, a gente tem que sempre olhar para a classe e para a raça, além de olhar para gênero. Sim. Agora, como ficam essas buscas, né? Você estava falando da sua busca, como foi e tal. Qual que é aí o pulo do gato? Como fazer para conseguir
em meio a tanta gente, muitas mulheres, né, que se veem nessa situação que você colocou, né, às vezes já separadas, divorciadas, num outro momento da vida, procurando, ou não, né, a mulher solteira que está lá com o reloginho biológico dela tocando e que quer ainda sonha em ter filhos, por exemplo. Eu vejo que essa ansiedade deu uma diminuída com a história de poder congelar óvulos, né? E, sem dúvida nenhuma, isso deu uma mudada. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem aquela história, né? Se a mulher encontra um namorado e já está com quase 40 anos, ela precisa rapidamente, ela precisa casar, ela precisa ter filhos, ou o contrário, mas não importa, ela precisa, de algum jeito, acelerar esse processo, enquanto os homens ficam lá numa situação muito mais tranquila, né? E eu acho que aí mistura tudo, a questão biológica mesmo, né? Sim. E também a questão social, porque a mulher está muito mais num papel de estar procurando alguém e à disposição do homem do que o contrário. O homem, né? O homem está sempre naquela situação de ser procurado, meio como se fosse assim, por cima da carne seca, né? Sim. E eu acho muito interessante, eu gosto muito de festa junina, né? E não tem aquela coisa no casamento de festa junina, né? Que tem o delegado, que em determinado momento ele sai correndo atrás do noivo, o pai da noiva sai correndo atrás do noivo, aquela cena, né? Sim. Porque o homem não está querendo muito aquilo, né? A mulher tá querendo muito se casar e não o homem. Como que ainda isso se reproduz nos dias de hoje, né? A gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Outro dia eu estava num casamento, Lígia, e na saída, aquele pagenzinho, um menininho bem bonitinho, pequenininho, ele saiu com uma plaquinha dizendo assim: mulheres, eu ainda estou solteiro. E ele ia passando, aquilo me arrepiou a espinha. Eu achei um horror aquilo. Mas ele ia passando e as mulheres, aquela coisa. Estavam achando bonitinho, de algum jeito. Bonitinho. Algumas mulheres estavam achando bonitinho aquilo. Mas aquilo reflete muito essa história, né, do homem se posicionar como se ele realmente tivesse sempre numa situação muito cômoda. No lugar de escolher, né? Num lugar de escolher. Como que é isso? Como que é isso, né? Como fazer, né, para modificar essa história um pouco, se é que é possível? Sim. Olha, isso daria um livro, né, com vários volumes para falarmos dessa situação, né? Que é muito antiga e que se preserva ainda a partir disso que a gente comentou anteriormente, né? Como em anos atrás, séculos atrás, a mulher precisava de um casamento para ser um sujeito na sociedade, para ter um lugar, né, e uma existência. Senão ela era a tia velha, encostada, encalhada. Se mistura com a identidade, né? Se mistura com a identidade feminina. O casamento e a família, só muito recentemente, vem sendo questionado, mas antes era um destino. O destino da mulher era amar, se casar e procriar. Fora desses scripts, a identidade dela estava comprometida, né? Só assim, exceções na história mostram mulheres que conseguiram burlar, né, esse rígido controle e limitação de um lugar social. Isso se reproduz até hoje. E tem a questão biológica, sim. Muitas mulheres têm o desejo de ter família e filhos, eu mesmo vivi isso, né? E se deparam com um mercado amoroso onde existem muito mais homens, né? Com possibilidade de lugar de sujeito colecionador, que escolhe, e mulheres no lugar de objeto, troféus na prateleira do amor para serem escolhidas. E por que essa lógica perversa se mantém? Aí temos várias hipóteses, né? Primeiro, algumas mulheres ainda acham que ter poder e dinheiro delas, né,
não faz delas sujeito ainda. Elas ainda não se sentem no lugar de ser uma Anitta, uma Madonna na vida e diz assim, eu vou bancar esse homem, vou sustentá-lo. Ainda é um status invertido, né? Em pesquisas de gênero, com casais de dupla carreira, as mulheres com recursos tendem a esconder quando elas ganham mais que os homens. Então, temos aí um preconceito que permanece. Temos a questão biológica. As mulheres têm um limite biológico, mesmo com congelamento de óvulos. Isso é limitado a uma parcela mínima da sociedade. Ainda é caro, né, congelar óvulos. Então, há um reloginho mesmo que está ali, né? Eu atendo mulheres que resolveram, aos 45, 48 anos, fazer a FIV sozinha, com banco de esperma. Né? Essa é uma das saídas das mulheres. Então, temos um mercado perverso com mais homens disponíveis que escolhem e menos possibilidade de escolha para as mulheres. Por quê? Aí, outro fator, Célia, é importante. As mulheres, elas sempre escolhem homens da mesma idade ou mais velhos. Então, elas vão envelhecendo, vão diminuindo as possibilidades de escolha. E homens mais velhos, bem-sucedidos. Aí você já tem um mínimo, né? Enquanto os homens não. Quanto mais velhos, eles crescem a pirâmide de escolha. Mulheres mais novas, eu atendo um homem que está numa boa situação financeira e profissional, de em torno de 45 anos, e ele tem interesse por mulheres de 25, mas ele pode namorar com mulheres de 20 até 45, 50 anos. Já uma mulher na mesma idade, ela dificilmente vai poder ter esse leque tão amplo. Ela só vai olhar homens de 45, 46 até, sei lá, 55. Percebe como é desigual, né? Então, as mulheres diminuem a possibilidade de escolha porque elas estão ainda submetidas a essa lógica de que tem que ser um homem da mesma idade ou mais velho que ganhe igual ou mais. E elas também ainda têm esse autopreconceito de bancar uma relação que para um homem é um orgulho bancar uma mulher. Olha o carro que eu dei para minha mulher, olha como eu sou um homem poderoso. Socialmente, ele ganha status. Se a mulher fizer a mesma coisa, é um aproveitador. Pobre coitada, não se enxerga essa velha, né? A velha da lancha, bancando esse gigolô. Quer dizer, a gente está em 2024, mas tem uma lógica subjetiva que parece que a gente está no século XIX, ou pelo menos meados do século XX. Isso que você falou do social, né, dessa situação da mulher ganhar mais que o homem, eu já vi socialmente várias vezes aquela situação da mulher que ganha mais sendo de algum jeito humilhada socialmente em relação ao dinheiro, em relação aos gastos, e claramente parece mesmo uma forma, né, o homem de algum jeito tentando humilhar aquela mulher e se posicionar, né, se sobrepor a essa mulher num ambiente social, falando, por exemplo, que ela gasta demais. Sim. Sim, esse é um tipo de controle perverso, né? Essa ideia de que as mulheres são consumistas, fúteis e que só pensam na beleza porque são, assim, massacradas socialmente. Se elas não estão bem fisicamente, se estão acima do peso, enquanto para o homem é até sexy. Cabelo branco, uma barriga, isso é visto como sinal de abundância e não como desleixo. Então, assim, os controles sociais ainda são diversos e perversos de formas diferentes para homens e mulheres, mas estamos todos ainda submetidos a esses controles. Agora, vamos lá, né? O amor romântico, você falou que gosta desse tema e gosta mesmo, né? Isso continua acontecendo, então? Olha, em que medida isso acontece? Até onde isso é saudável? A partir de onde isso começa a ser um grande problema? Olha, a gente precisa do amor para sobreviver, né? Sem o amor, a gente não vai seguir como espécie. O que eu vejo é que o amor, hoje, ele amplificou seus nomes. Então, existem novas experimentações
do amor que não estão tão engessadas no modelito do amor romântico. Porque o modelito do amor romântico é muito limitante. Ele pressupõe o homem provedor e a mulher cuidadora. E tudo que foge desse modelito é tido como errado, doente, defeituoso. Como é um modelo que está rigidamente limitante, a gente precisa quebrar e flexibilizar. Mas o amor é essencial. Então, assim, a minha bandeira é: vamos descentralizar a importância do amor romântico para que cada casal, hétero ou homo, a seu modo, reinvente uma forma de amar mais inclusiva, mais ampla, menos fechada em si mesmo, numa família ou num ideal de família nuclear, que inclua amizade, que inclua cooperação, que tenha uma forma menos envolvida com posse e mais envolvida com troca. Então, a minha proposta como estudiosa do amor é que a gente transforme o amor romântico, encontre outros nomes. Amor, amizade, amor, companheirismo, né? Amor, respeito, porque a gente vai precisar, né? Um amor que tenha também algo a ver com não fazer uso das pessoas, assim como a gente não pode fazer uso do nosso meio ambiente. Está tudo entrelaçado, né? Essas questões do feminismo, de gênero, do meio ambiente. Cuidar do outro, cuidar das coisas que a gente, digamos, precisa e não fazer um uso descartável. Né? Que é essa grande questão hoje do excesso de consumismo que usa e descarta o outro, ao invés de escutar, trocar, ceder um pouco aqui para construir ali, né? Em relação a essa história de apps, né, a gente, se de um lado dá para observar essa constância, essa manutenção desses papéis rígidos. Sim. De outro lado, as mulheres deixaram de ser também um pouco caça e passaram também para o papel de caçadoras. Sim, a gente já vê esses movimentos novos acontecendo, né? Quando eu pesquisei o perfil das mulheres nos apps, eu encontrei 3 perfis de uso, né? O curioso, o recreativo e o racional. Sendo que o racional, né, eu expliquei, está muito dentro da Tinderela romântica. Ela queria tanto encontrar uma parceria que ela faz aquela entrevista de emprego, né, que é o candidato, primeira etapa, encontro online, segunda etapa, encontro presencial. Então, ela usa a racionalidade para encontrar o parceiro romântico imaginado, idealizado dela. É a mescla do amor romântico com a racionalidade, mas já tem uma postura mais ativa. A curiosa, no uso dos apps, ela também tem uma postura de entender o que está acontecendo. Ela se preserva na intimidade dela, mas ela vai escutar e conversar com homens, no caso de ser heterossexual, ou mulheres no caso de ser bissexual ou homossexual. Então, ela também está numa postura que eu acho que usa o app para se conhecer e conhecer as mudanças do amor. Tem uma postura mais evitativa, de acordo com o que você coloca no livro. Exatamente. Ela pode ter uma postura mais evitativa, ela preserva a intimidade dela, mas ela está como antropóloga, pesquisando. Né? Então, eu acho que o app pode servir como uma ferramenta de autoconhecimento para algumas mulheres, né? Porque elas vão entender o que está acontecendo, algumas sentem que são bem recebidas ou são consideradas bonitas, interessantes, outras não, outras dizem, Lígia, não dou conta daquilo. Às vezes, uma postura que acontece offline, né, de se sentir rejeitada, dos ghostings, se reproduz online. O que eu percebo é que o app reproduz o que acontece offline, mas de uma forma mais exacerbada, né? E precisa de uma autoestima e de um vínculo seguro para bancar os riscos de estar ali, né? Dando a cara para... E dentro dessa situação que você falou, dos estilos, né, de se relacionar nos apps, eu consegui ler, não sei se foi uma leitura bem feita, que você se encaixa na poderosa.
Eu me encaixo nas 3. É mesmo, Lígia? Porque eu fui curiosa, eu entrei por curiosidade, Sei. como se fosse... num primeiro momento. No primeiro momento é interessante, né? Porque você fala de apego, mas ao mesmo tempo não é aquele apego, pelo menos, né, nessa hora, não é aquele apego como resultado de uma vida inteira, mas de uma questão situacional, de você não conhecer o que é procurar alguém num app e ter mesmo que assumir uma postura mais evitativa, cuidadosa, não é verdade? Sim, sim, exatamente. Os estilos, eles variam, né, no decorrer da vida de cada Tinderela. A gente não é só um estilo, né? Se a gente está num determinado momento, a gente vai usar mais um estilo do que outro. Então, eu me identifiquei com os 3, porque eu fui essa antropóloga, psicóloga, que queria entender de uma forma curiosa no primeiro momento. Eu queria, sim, encontrar alguém, então eu fiz meu esqueminha, romântica. né? Meu esqueminha romântica, que queria encontrar alguém. E eu tinha, claro, os meus pré-requisitos, que não era idade e classe social e quanto ganhava, mas assim, talvez o meu pré-requisito ele gosta de conversar. Ele é um cara cuidadoso, né? Mas eu fiz alguma mini seleção. Eu não fui tanto a Tinderela romântica, porque eu estava meio desacreditada, Você pediu né? Marcelo em casamento? Não cheguei a pedir em casamento, né? Na verdade, eu pedi em namoro, né? Eu sei. Para morar junto. Para morar junto. E foi muito interessante, porque aconteceu. É completamente diferente de algo, de uma postura convencional, obviamente. A gente chegou a casar, somos casados, a gente casou no cartório, já com nossa filha. Ter proposto, eu convidei né? ele, ele falou, venha morar comigo. E ele me falou uma coisa, quando eu disse que estava grávida, que ali ele me ganhou. Eu falei, pronto, engravidei, a gente está se conhecendo. E agora, né? O que eu faço com isso? Aí eu fui falar para ele, olha, engravidei. E aí ele me disse, Lígia, filho é sempre uma coisa boa. Eu acho que essa foi a senha para abrir meu coração, que já estava um pouco machucado e decepcionado. Quando ele disse, filho é sempre uma coisa boa, e ele é um pai maravilhoso, né? Ele é um homem cuidador, né? Vou fazer essa declaração pública agora para ele. O que seria de mim sem esse parceiro que prepara a comidinha, que pergunta como é que eu tô? Então, assim, um repertório que a gente vê muito como do feminino, né? Que é cuidar, e que eu acho que cada vez mais os homens estão abraçando via paternidade, mas também via relacionamento, né? E parceria mesmo, parceria, né? Porque esse homem que sabe cuidar, que sabe escutar. Dessa gravidez veio a Lara, que ela está com quanto? Ela está com 11 anos agora. 11 anos, e tem o Guto, que é do casamento anterior do Marcelo. Quer dizer, você também, obviamente, cuida, e o Guto que quis ficar com você. Porque o Marcelo é um super pai. Então, Marcelo não consegue ficar longe dos filhos. E Guto sentiu esse clima familiar que a gente construiu, que é um clima de muito cuidado, de muito carinho, de muita brincadeira. E aí ele se sentiu atraído por esse núcleo que a gente conseguiu construir. Né? Hoje ele estuda medicina, que é uma carreira super exigente, tem uma rotina pesada. E Marcelo está ali, ligado, né? A hora que ele chega da festa, se ele tem uma marmitinha para levar para comer, porque não vai dar tempo de parar para almoçar. Então, acho que a gente está falando de amor, eu tenho que fazer essa declaração, né? Que as relações, independente do formato, elas possam priorizar o cuidado, a escuta e o carinho, o afeto mesmo. Ficou muito mais difícil controlar a ação do outro numa situação em que o parceiro, a parceira está sempre com o celular na mão, está sempre com essa possibilidade, aliás, 1000 possibilidades, né? Como é que você vê isso nos dias de hoje? Eu vejo assim que ficou muito mais difícil, inclusive, lidar com traições, né? Pelo fato de que antigamente uma traição ela era flagrada muitas vezes da seguinte forma: pega uma extensão de telefone, ouve alguma coisa, ou vê uma única cena. E hoje não, né? Hoje as pessoas conseguem ver vídeos, ouvir áudios, conseguem ver textos,
enormes a respeito de detalhes da relação com essa terceira pessoa, relação extraconjugal. Sim. Como fazer? Olha, aí vamos para um outro livro, vou tentar resumir. Sei. Porque a questão das TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, elas estão presentes tanto na formação de vínculos de casais, que foi meu tema de estudo no doutorado, né, nos EPs, mas também no rompimento. E aí a gente vê o quanto os celulares, as redes sociais, elas estão quase que em todos os casos de crise conjugal por traição. Normalmente se descobre uma traição via acesso ao WhatsApp, alguma mensagem, via celular, smartphone e tablets, enfim. Então, as TICs, as tecnologias estão na formação e no rompimento dos vínculos quase de forma unânime. E aí eu também estudei um pouco isso, apesar de que eu gosto mais de estudar a formação dos casais, mas também como terapeuta eu tenho recebido no consultório esses casos de traições e como dar conta disso, né? As traições sempre ocorreram, mas ficavam mais camufladas na dupla moral de antigamente, onde aos homens, se eles fossem bons provedores, eram desculpados as escapadelas. As mulheres sempre foram muito mais massacradas, porque estava fora do repertório de gênero as mulheres traírem. Isso está mudando. Hoje, homens e mulheres traem. No consultório, eu tenho histórias de casais que chegaram para dar conta, né, de absorver uma situação onde a mulher estava traindo, num tipo de traição que era muito comum aos homens, né? Um sexo, uma coisa casual, sem grande envolvimento romântico. Isso já acontece. As mulheres traindo, mas nesse modelo tido como masculino, pelo prazer e pela aventura do risco. Então, sim, como a gente lidar com essa questão do controle? Eu acho que também os ciúmes ele tem que ser revisto, né? A ideia antes dos ciúmes era baseada no amor romântico, né? O homem com essa possibilidade de pequenas escapadelas, já que o homem era tido como mais sexualizado, por ter mais testosterona, era visto como mais homem se ele traísse, ou pelo menos será desculpado, né? Quando esse repertório todo começa a ser questionado e a gente descobre que as mulheres também traem, às vezes por faltas de questões românticas e às vezes por aventura também, né? Aí a gente tem que pensar mesmo o que significa uma relação monogâmica, que é um outro grande tema que está em jogo, a descolonização dos afetos. A descolonização dos afetos, que é esse nome assim pomposo, né, fala disso. A gente pode colonizar o desejo do outro? E o que é traição? Aí a gente entra para um campo vasto. Trocar uma mensagem apimentada com outra pessoa é considerada traição? Né? Um caso online que nunca se efetivou num troca de fluidos corporais é uma traição? Você acha que faltam conversas no início para gerar esses acordos? Eu acho que tem que ser sempre Porque caso a caso. Aliás, é do casal, É do casal. Faltam conversas e acho que agora há uma certa provocação, não dá mais para deixar isso debaixo do tapete. Tem que se conversar. E tem que se respeitar também as individualidades. Né, Célia? Eu atendo pessoas que têm essa coisa assim, eu quero ter acesso ao celular do meu parceiro e eu também deixo ele ter acesso a meu celular. Eu acho isso tão estranho, tão invasivo, né? Eu acho que a gente tem que ter espaços de individualidade. Tem pessoas que consideram até sonhar com outra pessoa uma traição e chegam com culpa no consultório. Sim. Tive um sonho erótico com outra pessoa que não meu marido, minha mulher. Gente, a gente tem que dar esse espaço da fantasia, né? A fantasia é individual, é de cada um. Então, acho que a gente também sai de um modelo de relação muito fechado, controlador, de formas diferentes, homens e mulheres. Mas eu acho que a gente também está questionando esse tipo de vínculo monogâmico com excesso de controle. E o digital veio para embaralhar e tornar essa conversa necessária. Agora, a procura. A procura, eu normalmente ouço
queixas mesmo a respeito dos apps, né? Sim. Queixas de constrangimento. A pessoa se sente constrangida de se expor, Sim. né, em apps, como se fosse uma desvalorização. Sim. Né? E principalmente as mulheres. Isso. Né? Os homens muitas vezes falam assim, passam pelo pegador, né? Pelo cara bom vivant que está lá querendo curtir o app. E a mulher não, né? Ela está lá como um objeto numa vitrine e se sente Sim. muito mal com isso. Exato. E outra queixa é a mesmice em relação ao cortejo, à resenha, né? Sim. Essa história de, nossa, é sempre igual, o tipo de aproximação. E uma última queixa muito frequente é a mentira mesmo. Como as pessoas se decepcionam quando se encontram, né, com essa pessoa que está no mundo virtual e vem para o offline. Em relação à mentira, eu vou começar pela última questão. Isso está mudando. Esse era o maior medo lá no início dos encontros online, né? Porque existia uma chance de engano maior, de usar nicknames e falsas identidades. Hoje, há um movimento, sempre que tem um movimento para uma direção, vem um contramovimento, né? O contramovimento de hoje é uma sinceridade que, às vezes, beira o sincericídio. Sim. Então, para não perder tempo, num mundo de velocidade e aceleração, as pessoas estão dizendo logo a que vieram. Claro que quando eu falo isso, não quer dizer 100%, porque nada é assim. Tem gente que diz que quer um relacionamento sério porque fica bem na fita, dizer que quer um relacionamento sério e, na verdade, não quer. Alguns homens usam esse rótulo de querer um relacionamento sério para angariar mais contatinhos. Mas, de forma geral, existe já um contramovimento de ser sincero e dizer logo a que veio, para não se perder tempo. E também as pessoas estão mais atentas em relação à imagem que o outro quer divulgar, né? As pessoas estão bem mais atentas, eu vejo isso. Sim, né? estão aprendendo, né? Aquela pessoa que se coloca em alguma situação assim de ostentação, né? Por exemplo, e que quem vê já fala, nossa, eu não quero isso para mim. Tem um exagero aí, né? Tá demais. O que essa quer dizer? Passa a ser um dado importante o que a pessoa quer transmitir com aquela imagem e não exatamente o que é essa pessoa na essência, né? Sim, a gente sabe que a imagem nas redes representa a persona, ou seja, a imagem idealizada que quer ser mostrada ao mundo, né? E hoje eu acho que, como está todo mundo na rede, pelo menos a grande maioria, a gente já teve mais um letramento para entender e não cair em tantas armadilhas, né? Também, com esse letramento, há um certo movimento reativo de proteção, porque muita gente já se magoou, né? Com decepções. De forma geral, nos apps, eu aconselho a pessoa ser sincera e não colocar uma imagem de si muito fantasiosa, porque na hora do encontro real, offline, quando a imagem é muito diferente do real, há uma grande frustração. E à medida que eu já encontrei também o oposto disso. Às vezes a pessoa não foi tão boa em selecionar as fotos e às vezes o encontro presencial foi uma grata surpresa. Então tende a ser interessante isso, né? Quando a pessoa não se vende tanto, não exagera tanto na maquiagem das fotos, né? Passando uma certa autenticidade, isso tende a funcionar melhor. Esse é um ponto. O outro ponto é também tentar sair daquelas conversas monossilábicas, oi, oi, e encontrar um canal de humor, encontrar uma possibilidade de um ponto em comum, que claro que a gente se apaixona pelo diferente, não tem essa coisa de, todos querem encontrar iguais. Tentar burlar o aplicativo, né, que quer uniformizar. Eu nem sei se o aplicativo quer que as relações aconteçam, né, porque ele não ganha financeiramente quando as relações acontecem e as pessoas saem dos apps. Mas eu acho que usar os apps de uma forma mais pessoal e disruptiva, né? Usar aquilo para tentar extrair dali alguma conversa autêntica, né? E passar logo para o offline, não ficar muito tempo, né, no vício, no game, porque o app vira um game, né?
Ele tem esse As funcionamento pessoas estão mais gamificado. atentas aos cuidados, né? Agora, que momento é esse, né? Que as pessoas ficam tão receosas, né? Muitas vezes desse encontro, em relação a esse Sim. encontro. Como é que é isso, né? Como fazer como migrar para o offline? Pois é, esse é o grande pulo do gato, né? Acho que as pessoas querem muito se relacionar, estão com muito medo e, principalmente as mulheres, estão mais conscientes das armadilhas das relações. Se a gente for pegar a pesquisa, Célia, a gente sabe que o casamento, contrariando o senso comum, faz muito bem para a saúde mental dos homens e não faz bem para a saúde mental das mulheres. Né? Essa é uma questão, porque as mulheres ficam sobrecarregadas, porque ainda assumem o velho papel feminino e agora os novos que introduziram, né? De ser provedora, de trabalhar, de estar fora e dentro, esfera interna e esfera externa. Né? Mundo Acumula, né? acumula o privado e o público. Então, as mulheres estão se dando conta dessa armadilha, né, do amor romântico, dessa sobrecarga da maternidade e dos cuidados que não geram renda, e começam realmente a questionar. Né? Por isso que eu acho que a gente está vivendo essa complexidade toda. Algumas mulheres estão desistindo de ter filhos e a gente tem que ir acompanhando isso. No meio de tudo isso, ainda há um retorno do antigo, uma nostalgia que vem nesses movimentos que você percebeu, do Red Pill, dos incels e das mulheres querendo voltar a ser rainhas do lar. Tudo isso junto. Agora, vamos lá, né? Nas dicas agora. Sim. O que fazer? Lendo o seu livro, eu fui notando que as mulheres, elas são... Acho que, na verdade, aí são homens e mulheres, mas, enfim, estamos falando das mulheres... muito ansiosas, às vezes, para esse encontro, para dar certo isso. Sim. E que a ansiedade acaba fazendo toda a diferença no sucesso dessa busca. Perfeito, é esse ponto mesmo. A ansiedade foi percebida tanto nas mulheres em relação aos homens, quando eles queriam agradar muito, colocando todas as qualidades na mesa, aquilo criava uma certa aversão. E os homens também falam de mulheres que são tão apressadas que também criam um movimento de afastamento. Então, a ansiedade é o pior elemento nesse momento da busca amorosa. Se a busca amorosa for utilizada de uma forma mais leve, como uma brincadeira, né? Ok, assumimos que ali é um videogame, deixa eu brincar nesse videogame, né? E não fazer disso o centro da minha vida. Pode até funcionar. E eu tenho vários exemplos, além do meu próprio, de que seria aquele uso recreativo. É o uso recreativo. Então, sim, se você me perguntar se eu me identifico com a Tinderela poderosa, eu me identifico. Eu tô achando que sim. Eu acho que sim. Curiosa e poderosa, sim. Né? Romântica, não, porque eu tô nesse processo de tentar desconstruir as limitações do amor romântico em busca de um amor mais real e possível. Né? Menos idealizado e mais verdadeiro e companheiro. Né? E eu acho interessante que nessa busca, né, muitas vezes a pessoa que busca, ela esquece que o outro precisa reconhecer o desejo. Sim. E muitas vezes a ansiedade que essa pessoa tem ao buscar, ela impede que o outro reconheça que está querendo. Muito bem lembrado. É um entrave quase que sem solução, porque a pessoa não consegue perceber que ela precisa dar tempo ao outro para ele reconhecer que ele quer. Porque né, a gente só deseja o que a gente não tem. Exatamente, perfeito, né? E eu vejo isso, uma certa ingenuidade quando as pessoas estão falando dos desencontros amorosos. Aquela história, ele tem que saber, quando a pessoa quer, ela quer. Não, a gente é tão ambivalente. Às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer, né? Então, há essa fantasia também derivada do amor romântico, e quando a pessoa quer, sabe, tem certeza, é flechado de uma forma indubitável, né? Assim, questionável. E não.
O amor nos mostra o quanto somos ambivalentes, inseguros, inconstantes, né? E que o amor é sempre uma eterna escolha e negociação. E isso vale também, inclusive, para os términos, que as pessoas muitas vezes recebem esse tipo de conselho, né? Bom, Sim. se você não tem certeza é porque você... Não, a ambivalência existe e é possível, sim, uma manutenção com a ambivalência. Aliás, não tem como não ser ambivalente, claro, desde que o que predomine seja o desejo, né? Sim, a vontade de sim. se manter com aquela pessoa. Sim. Mas não existe um sentimento absoluto e as pessoas vão confundindo mesmo. Né? Confundem, né? É uma ideia de que o amor romântico é completo e absoluto. E nós somos todos seres imperfeitos, incompletos. E nenhuma fantasia romântica dá conta dessa completude. O amor acontece quando essa fantasia cai. E você descobre que ama o outro apesar das faltas dele e daquela relação. Exatamente. Muito bom, Lígia. Muito obrigada. Bom, eu tenho que falar aqui do livro Tinderelas, o amor na era digital. Muito bom. Leiam. Eu me diverti muito lendo. Me diverti. Ai, que além bom, de aprender, que bom. me diverti. Um livro muito agradável de ser lido. E você está aí com um novo projeto de histórias em quadrinhos, é isso? Isso. O que é essa? É o Diários de Liuba Amora. Oba! Esse Já vem coisa também boa pela frente. é uma ficção, mas é baseada nos meus diários de adolescência, nos meus desencontros, nas trapaças de Eros que eu vivi. E eu quero fazer isso de uma forma leve, como uma oportunidade da gente trazer alguns termos dos estudos feministas e de gênero, mas a partir de uma história que também possa ser divertida e que não seja tão pesada como um manual de gênero. Né? Maravilha, muito bom. E quem quer entrar em contato com a Lígia é pelo Insta, @LígiaBaruch, BARUCH, está escritinho aqui. Sim. E quem quiser adquirir, agora só tem digital, Só tem digital. que o tema é esse. Tá só do digital na Amazon. Digital pela Amazon, né? Isso. Tá. E é isso, muito obrigada. Eu gostaria muito que vocês dessem aí um like, ativassem o sininho, se inscrevessem no canal. E muito obrigada, Lígia. Foi um Foi prazer, muito bom, querida. muito obrigada. Foi um prazer. Até uma próxima, porque Até ficou uma próxima. muitos assuntos ficaram pendentes aqui. Sim. Muito bom, obrigada.